Olha nós de novo aí. Graças e paz, queridos. Ainda falando sobre Êxodo capítulo 12, que a gente estava aqui estudando agora há pouco. Êxodo 12, 40. Sobre os israelitas ficaram 430 anos no Egito. E em Deuteronômio capítulo 8, você pode abrir sua Bíblia aí comigo? Deuteronômio capítulo 8, diz assim, preste atenção, irmãos. A palavra Deuteronômio no hebraico, Deuteros, nome, significa repetindo os escritos. Em duas palavras hebraicas. Repetindo os escritos. Em Deuteronômio, capítulo 8, diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Verso 4. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Pois saibam, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Coisa boa, é? Ah, meu Deus, que coisa boa. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu sei que nessa tarde, muitos irmãos que estão aí assistindo esse vídeo podem ser tocados pelo Senhor, podem ser curados pelo Senhor, podem ser libertos pelo Senhor. O irmão disse assim, mas como é que eu vou fazer? Como que eu tenho que fazer? Irmãos, existem respostas que não é você ouvir o que fazer, você deve fazer. Porque, irmãos, Isaías disse que o louco não errará o caminho. Se o louco não errará o caminho, você vai errar por quê? A nossa vida, irmãos, é uma semeadura diária. Todo dia, irmãos, eu questiono com Deus o que eu faço, o que eu fiz e o que eu posso fazer. Todo dia eu questiono com Deus. Irmãos, eu quero viver essa verdade da palavra que liberta. Eu não quero outra vida para a minha vida. Irmãos, crente não tem vida paralela. Crente, o cristão em Jesus, não tem uma vida diferente de uma vida que possa ter com Deus. A diversão do crente, o viver do crente, até nos detalhes da sua vida, Deus quer se fazer presente. Não existe para nós, irmãos, uma vida cotidiana. O apóstolo Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a maior e a melhor felicidade não está em ter coisas ou usufruir delas. Se você tem uma vida em Deus, não vai te faltar coisa alguma. Se você tem uma vida na presença de Deus, sempre haverá na tua vida abundância de alegria. A nossa alegria, irmãos, não está em adquirir coisas. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 11.
Ele fala assim, eu sei estar contente em tudo e em toda. Está na sua Bíblia aí, meu irmão. Só você abrir a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Abra a sua Bíblia aí. Ainda bem que eu estou com a Bíblia hoje aqui. Para você, junto comigo, abrir e ler. Abra aí. Filipenses. Filipenses capítulo 4. Isso é na sua Bíblia, querido. Aqui, ó. 4:11. Filipenses. Tá aqui, ó. 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito. Está escrito por quê e para quê? E para quem? Para quê, por quê e para quem está escrito? Paulo escreveu esse texto no ano 63 depois de Cristo. Paulo tinha suas experiências individuais com o Senhor. Irmão, você não pode nunca pensar que o que você tem não é o suficiente. Você nunca pode pensar que o que você adquiriu não é o suficiente. Deus, ele falou assim, olhai para os pássaros do céu, que não trabalham, nem junta em celeiros. No entanto, o vosso Pai as alimenta. Irmãos, esse rio que passa aqui toda hora, 24 horas, aqui à noite, todo dia aqui, alguém bebe dessa água. Essa água que passa aqui, ó, você está ouvindo o barulho? É água cristalina. No correr dessa água, todo ser vivo que está nesse ambiente bebe dessa água, então não morre de sede. Nesse local deve ter frutos que para mim deve fazer mal, mas para algum mico, algum macaco, algum tucano, alguma ave, algum calango, deve se alimentar e lhe fazer bem. Ou uma cobra, que deve ter cobra d'água, deve ter cobra nesse mato. Sendo que, irmãos, você vê que nenhum vai passar ou vai morrer de fome. E quem é que dá essa provisão? Quem é que faz a água surgir, o mato crescer, o fruto multiplicar? É Deus, querido. Israel ficou, meu irmão, pare para pensar, 430 anos no Egito. 10 pragas assolou o Egito. E nesse tempo todo, nós lemos, Deuteronômio capítulo 8. Ficou 40 anos no deserto. A roupa não se rasgou, o sapato não se gastou. Vai entender isso. Vai entender esse princípio. Jesus falou que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Que de manhã é belo
e à tarde murcha e serve para tocar fogo. Você talvez venha ter muito dinheiro na sua conta, mas você está pensando que pode perdê-la a qualquer momento. Será que a fortuna que você tem, será que os bens que você tem, seria suficiente para você viver uma vida toda até o dia da sua morte? Tem muita gente, irmãos, que é preso realmente a coisas. Eu não sou preso a nada, irmãos. Eu não sou preso a nada. O Senhor é minha testemunha. Antes de ontem, eu estava no centro de recuperação, 52 internos. Nós fomos para lá, é um trabalho voluntário que a gente faz, e a gente estamos precisando de 55 Bíblias, porque a palavra de Deus tem que ser propagada, de uma forma ou de outra. E às vezes tem até irmãos que têm recursos para investir no reino de Deus, mas está preocupado com o seu dia seguinte. Está preocupado com o Chester que tem que comprar, com os perus que tem que comprar, com os presentes que tem que dar, mas se esquece que tudo isso, se Deus não fizer o milagre, é perca de tempo. A minha oração, irmãos, todo dia é essa: me dá recursos para que eu abençoe aquele que não tem recursos. Me dá condições para me dar condições àquele que não tem condições. Isso aí, irmãos, é uma liberdade no seu espírito. Porque a pessoa que é liberal, Deus não deixa passar fome. Ele pode passar por aperto, pode atrasar uma conta, pode atrasar um aluguel, mas nunca vai deixar de pagar, porque Deus sempre vai honrar. A nossa igreja, o nosso espaço, nós fechamos porque os irmãos não entendiam o princípio da obra no qual o Senhor estava os mantendo para ele manter a obra. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que realmente o seu Deus não é o Deus que eu estou aqui falando. O seu Deus são as coisas que ele tem, o seu Deus é as coisas que ele possui, é as coisas que ele adquire, e o seu Deus, às vezes, é ele mesmo. Porque se a gente fosse realmente livres na nossa mente e abençoadores, como deveríamos ser, não nos faltaria coisa alguma, irmãos. Eu sempre fui um semeador. Eu sempre fui um semeador na obra de Deus. Eu sempre abençoei pessoas. Não falo isso, irmãos, com vaidade. Eu falo com temor. Porque Deus, ele conhece o meu coração e sabe que eu tendo, eu não retenho. Eu tendo, eu libero. Eu tendo, eu abençoo. Só que tem irmãos que ainda que tenha tanto para abençoar, quer fazer juízo, quer fazer avaliação de quem pode dar e como pode dar. Nós lemos aqui, que Israel, no deserto, passou 40 anos. Não lhe faltou nada. Talvez você tenha falta de alguma coisa que, na verdade, não te faz falta. Às vezes as pessoas, irmãos, eu digo no evangelho, na igreja, tem para abençoar, mas fecha o coração para dar. Uma irmã falou para mim assim: quando eu receber, eu vou abençoar a obra. Aí recebe e esquece. Porque existem outras prioridades na sua vida que não é o reino de Deus, nem a palavra de Deus e nem as vidas que estão perecendo aí, na mão do diabo. Lá no centro de recuperação, lá no centro que eu fui, no centro terapêutico, tinha 52 homens pedindo pelo amor de Deus
também orar por eles. Vamos fazer batismo agora em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse é meu ministério. Eu tenho prazer em lidar com pessoas. Eu tenho prazer de orientar pessoas. Mas, infelizmente, tem pessoas que é pior, muito pior, do que aquele que está lá, ó, perdido e sem direção. A palavra de Deus, irmãos, ela é para ser vivida. Se você lê e não viver, é perca de tempo. Você pode pensar assim, mas eu não tenho nem para mim, maldição da sua boca. Se você tem para você, é porque alguém deu condições para você ter. Irmãos, a pior ignorância da pessoa que diz não ter, é ter e não querer fazer. Porque, irmãos, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, e ninguém é tão rico que não possa também liberar muito mais. Quando a sua fatura do cartão chega, você empurra para frente ou você paga a fatura? E por que você paga a fatura? Porque você quer usar o cartão daqui a pouco. Se a sua conta de luz chega, você não pagar, você não vai ter energia. Se a sua conta d'água, você não vai ter água. Então, essas coisas faz parte do nosso social, da nossa vida social. Só que Deus, Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe da condição que você tem de fazer. Por que você não faz? Por que você fecha o coração para questões espirituais e sérias? Por que você não abre o coração para abençoar essa obra que eu anunciei aí no meu status? Eu anunciei aí na minha rede virtual. Eu anunciei 52 Bíblias. Ninguém perguntou aonde que é o trabalho. Ninguém se manifestou e disse, olha, eu vou ofertar uma Bíblia, irmãos. É mixaria. E tem um valor inestimável para aquele que recebe. E o que é que você faz com o meu apelo? Você não é surdo, mas você pratica. É perca de tempo. Israel ficou tantos anos no Egito e mais 40 anos no deserto. E nesse tempo todo, qual foi o dia que Deus deixou de suprir, de fazer, de prosperar, de abençoar e de matar? Devemos rever alguns conceitos. Muitos querem agora, no final do ano, fazer promessas que não vão cumprir. Muitos, agora no final do ano, vão dizer coisas que no ano que vem não vão fazer. Mas no final de ano, é promessas sem estrutura e sem raízes. São promessas vazias. Deus não vai falar com pessoas vazias. Deus não vai se manifestar a pessoas rasas. Se você quer prosperar, para de ser mão de vaca e abençoe a obra de Deus. Mas, meu irmão, não dê por necessidade, dê por prazer, dê por entender que a obra ela é de Deus. E Deus não deve nada a ninguém, inclusive a mim e a você. Essa mensagem é para te incomodar mesmo. Essa mensagem é para você falar assim, caramba, eu posso fazer mais e por que eu não faço? Porque você não quer. Uma irmã disse para mim, que eu fico pensando em dar o dinheiro e o pastor fazer. Meu irmão, o que o pastor vai fazer não é problema seu. Quem vai te abençoar não é o pastor, é o Deus do pastor. Se você não é juiz para julgar o que vai ser feito, o que você vai entregar. Quem vai te abençoar não é aquele que está recebendo, a pessoa. É Deus que está ali recebendo a sua oferta, o seu dízimo e a sua contribuição. Irmãos, como tem pessoas vazias, rasas, pessoas que querem pensar que Deus, ele é um ser humano que agiria como você age, faria como você faz, e tendo o que você tem,
faria o que você faz também. Porque muitos tendo, irmãos, fecha o coração. Muitos tendo, vendo esse meu apelo sobre as Bíblias, somente vão falar amém, aleluia, mas não vai meter a mão no bolso, que isso aí, irmãos, requer, sabe o quê? Ó? Dinheiro. Se eu não for lá na gráfica, ou lá na sociedade, encomendar as 50 Bíblias, porque existe um custo para a pessoa que produz aquilo ali, eu não vou ter as Bíblias na mão. E você tendo para poder ofertar e abençoar, você fica questionando, fica pensando na sua conta que você tem que pagar. Meu irmão, se você realmente tem uma confiança em Deus, não vai te faltar coisa alguma. Se você é um empresário, se você é uma pessoa que tem recursos, irmãos, aprenda a multiplicá-lo em Deus. Não adianta você ter recursos, ter bens e não ser administrado pelo Senhor que é dono de tudo. Aleluia! Deus, Ele é dono de tudo, meu irmão. Nada é teu. Pensa porque está no seu nome é teu? Não é não, filho. Se você morrer, você perde tudo. Porque está no seu nome, não te dá garantia de você tê-lo eternamente. Meu irmão, deixe os valores terrenos e abrace as causas eternas. Irmãos, deixe as cobiças terrenas e abrace a causa eterna. Meu irmão, não é aquele que dá caridade, que faz caridade, que é sábio, não. Salomão disse, aquele que ganha almas, que é sábio. O que ganha almas, sábio é. E quantas pessoas você tem ganhado para Jesus? Quantos têm ouvido da sua boca? Jesus é o Senhor. Quantos têm ouvido de você que existe um juízo e existe uma eternidade? Quantos foram influenciados pelo seu testemunho que serve a Jesus? Muitos põem assim no carro, propriedade de Jesus. Mas se chover, sair da igreja, um irmãozinho no ponto, ela fecha até os vidros para os irmãos não ver quem está dentro do carro. Isso é coisa do diabo, irmãos. Porque tem muita pessoa que não é crente, que é generoso, que é abençoador, que não está nem preocupado. Eu ouvi uma católica falar um dia desse para outra pessoa lá que é católica também, que eles ajudam lá uma casa não sei de quê, que eles ofertam lá, que eles entregam lá, que lá tem muitos carentes, muitos necessitados. E às vezes na igreja de Jesus, o que tem de crente com coisas, preso a elas, escravo delas, irmãos, é assim, ó. É assim, ó. Por isso, meu querido, nessa tarde, toma posição. Essa palavra está te incomodando? Não sou eu, é o Espírito Santo. Seja um ofertante, seja um dizimista. Não roube ao Senhor. Malaquias, capítulo 4, diz assim: todos vós me roubais e perguntais, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas vocês têm me roubado. Por isso, todas as nações serão amaldiçoadas. Quer dizer, não vai prosperar. Aí o Senhor fala em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Fazei prova de mim, eu abrirei, se é que o céu tem janela, e derramarei sobre vós uma bênção sem medida. Fazei prova de mim. Faça uma prova com Deus. Separe o que não é seu, entregue na obra que é sua. Vou repetir. Separe aquilo que não é seu e entregue na obra que é sua, porque a obra de Deus é nossa responsabilidade, meu irmão. É nossa responsabilidade a obra de Deus, as vidas, porque talvez o seu vizinho, o seu parente, o seu tio, o seu pai, sua mãe, depende da sua oração e da sua colaboração. Centro de recuperação, muita gente lá, irmãos, precisando de apoio, querendo Jesus. Vai lá sentir na sua pele o que aquele povo passa. Vai lá no viaduto, vai na rodoviária, vai nas vielas. Vai lá ver a pessoa com fome,
e você vê se tem a sua casa estragando, se perdendo e não é um abençoador. Essa é uma tarde de reflexão, de advertência e de chamado. É uma convocação. Aleluia. Amanhã tem mais. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, Deus de perto e Deus de longe, onde chegar essa mensagem nessa tarde, toca com o teu poder, restaura, liberta, abençoa e muda a história. Nós oramos nessa tarde a um Deus que ainda faz milagres, a um Deus que é um Deus de milagres, é um Deus de resposta e é um Deus de vitória. Opera um milagre poderoso em nosso meio, em nossas vidas, em nossas causas, em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai, se inscreva no canal, dê o seu like de joinha, comente embaixo, fale o que você entendeu, que eu vou te responder. O meu e-mail está aí embaixo, o meu link para você me chamar, a hora que você quiser. Eu estou aqui para te ajudar a sair dessa mesmice, dessa condição que o diabo tem te colocado. Porque, meu irmão, essa condição que você está é a que o diabo tem posto, você não tem entendido. Tá bom? Deus te abençoe. Shalom Adonai.